Saudações de paz, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nosso canal. Que bom nos encontrarmos aqui para mais uma oração da manhã. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, lhe peço, por favor, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário neste vídeo, o seu joinha, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Fazendo assim, você estará me auxiliando a compartilhar a palavra de Deus. Sem mais delongas, o texto bíblico para a nossa reflexão de hoje está no Salmo de número 72. Eu gostaria de ler apenas os seus primeiros versículos. Diz assim o texto sagrado: Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol, e a lua de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar em mar, ou de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Versículo de número 17. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Salmo 72, em algumas Bíblias, o seu título está como a excelência, justiça e glória do reino de Salomão, que também prefiguram o reino do Messias. Salmo 72, para os estudiosos da Bíblia, foi escrito por Davi quando estava já passando o trono para o seu filho Salomão. O Salmo 72 retrata um rei no mundo ideal e, ao menos em partes, prenuncia e descreve o reino e o reinado de Cristo, o Messias. Este belo poema descritivo que concluiu o livro 2 do Saltério foi provavelmente composto por Davi, como já disse, para o seu filho Salomão, repetindo, quando foi coroado rei, como incentivo para que fosse um rei consagrado ao Senhor. Isso se confirma no subtítulo do Salmo, segundo a tradução de King James, um salmo para Salomão. Já a Bíblia Ara, no entanto, diz Salmo de Salomão. É quase uma transcrição das últimas palavras de Davi, conforme registradas lá no livro do 2 Samuel, capítulo 23, do verso 1 ao verso 5. Quando nós lemos no versículo de número 1, o pedido de Davi concede ao rei, o salmo se inicia com uma oração por um rei ideal. O reinado de Salomão teria sido um reinado justo, como descrito neste salmo, se ele, portanto, tivesse seguido na íntegra o conselho ou os conselhos divinamente inspirados por parte de seu pai. A expressão "os teus aflitos", lá no versículo de número 4, julgará os aflitos do povo, o julgamento justo para os pobres, que com frequência são vítimas de injustiça, requer justiça imparcial. Já no versículo de número 3, quando o texto fala sobre a paz reinará na terra como resultado da justiça.
A paz traz bênçãos materiais a um povo, ao passo que a guerra traz desolação. Na verdade, nós, seres humanos, estamos em busca de paz. Mas a paz que nós buscamos, muitas das vezes em pessoas, em coisas e lugares, normalmente é uma paz passageira. Ao mesmo tempo que temos paz, vivemos em guerra. Já a paz que Jesus Cristo deseja, já a paz que Jesus Cristo deseja que nós, seres humanos, possamos desfrutar dela, é uma paz que excede todo entendimento. Jesus mesmo falou sobre esta paz através de João, apóstolo do amor, dizendo: a minha paz vos dou, e não vou-la dou como dá o mundo. A paz do mundo é ilusória e é passageira, mas a paz de Cristo, ela é permanente e ela pode ser em nós uma paz eterna. Aliás, Jesus é revelado pelo profeta Isaías como príncipe da paz. Jesus é a paz que nós precisamos. Jesus é a paz que o mundo precisa, que o mundo está procurando. Esta paz não se encontra em uma bebida alcoólica. Esta paz não encontramos nas drogas, na libertinagem, na prostituição. Esta paz nós só encontramos em Cristo Jesus através da fé. Neste salmo nós encontramos as características de um governo, de um rei ideal. Quando nós lemos a expressão no versículo 6, ele descerá como a chuva, isto retrata exatamente este tipo de governo de um rei ideal. O Messias é como a chuva suave, que faz brotar pasto fresco e verdejante. E esta foi uma das profecias do profeta Isaías, que quando o Messias viesse à terra, ele traria libertação aos cativos, ele traria cura aos doentes, ele ia quebrar as cadeias dos oprimidos. Na verdade, Jesus, ele veio proporcionar isto à humanidade. Jesus é o único que pode libertar alguém, que pode, de fato e verdade, curar uma pessoa de uma enfermidade. Jesus é o único que pode salvar, que pode transformar. E eu creio que nesta oração da manhã é uma grande oportunidade para nós exercitarmos a fé em Cristo Jesus como Salvador, como Libertador, como aquele que pode transformar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, amigos. Ou seja, Jesus é o único que pode proporcionar ao ser humano aquilo que o ser humano precisa no que concerne do lado espiritual. Se não for através de Jesus, não será através de mais ninguém. João escreveu o que Jesus propriamente havia dito, no capítulo 14, versículo 6, dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim. Nós aprendemos mais algumas verdades no Salmo 72, como a expressão lambam o pó. Está no versículo de número 9. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Esta expressão é figura que descreve uma pessoa prostrada com a cabeça tocando o solo, simbolizando na cultura oriental completa submissão. Ou seja, Jesus Cristo é o único rei que vai chegar um tempo em que todas as nações se inclinarão perante ele e cumprir-se-á o que está escrito na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo de número 5, acredito ser o versículo de número 11, onde diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo
é o Senhor. E de fato Ele é. O que basta, o que falta, melhor dizendo, é o reconhecimento dos seres humanos e a crença de uma tal forma que ele será capaz de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Aliás, esta é a condição para alguém alcançar a salvação. Ou seja, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10 e versículo 9, Paulo vai dizer assim: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Capítulo 10 de Romanos, versículo 13. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu encerro o Salmo 72 da nossa reflexão. O versículo de número 17 diz: o seu nome permanecerá eternamente. Esta expressão ou este versículo terá seu cumprimento final e completo no reino de Cristo sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é uma profecia que Cristo reinará sobre toda a terra. E isso nós entendemos naquela parte da oração do Pai Nosso que diz: venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como também é feita no céu. O verdadeiro cristão precisa ansiar, precisa desejar, precisa esperar o cumprimento íntegro desta profecia, que o reino de Cristo permaneça implantado sobre a terra, que a tua justiça, o seu poder e o seu governo eterno possa manifestar-se a nós para a glória e louvor do seu nome. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, com base nesta palavra, Senhor, que nós ouvimos e meditamos, nós queremos direcionar a Ti esta oração. Ó Deus, que venha a nós o Teu reino, que as promessas em relação ao reino de Cristo possam se cumprir em tempo oportuno. Sabemos, ó Deus, que tudo está sendo preparado, ó Deus, para que Cristo possa manifestar de uma vez por todas o seu reino. Em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos auxilie a estarmos preparados para estes eventos, a estarmos preparados para reinarmos com Cristo Jesus, conforme, Senhor, as profecias bíblicas. Queremos pedir a Ti, em nome de Jesus, que nós possamos também não só buscar, ó Deus, o Teu reino e a Sua justiça, mas desejar, ansiar para que a Sua justiça, ó Deus, possa ser estabelecida na face da terra e que se cumpra, ó Pai, aquilo que disse o apóstolo São Paulo, tanto a carta que escreveu aos Romanos, ó Deus, tanto também a carta que escreveu aos Filipenses, e chegará um tempo em que toda língua confessará a Cristo como Senhor e todo joelho se dobrará. Então Cristo há de ser adorado, há de ser, ó Senhor, reconhecido como o grande Rei de toda a terra. Em nome de Jesus, Pai, junto a esta oração, com base nesta palavra, eu oro por esta pessoa que está acompanhando comigo este vídeo neste momento. Estenda a sua mão sobre ele, sobre ela. Dê vitória, Senhor, nas tuas necessidades. Esta tua filha que não pode desistir de trilhar os caminhos do Senhor. Ajude no seu relacionamento. Ajude, Senhor, na sua vida espiritual, na sua vida em todas as áreas, Pai, que envolve a vida da tua filha e do teu filho. Pedimos que a sua mão esteja sobre a tua igreja e que a tua igreja permaneça levantando a bandeira do Evangelho e que o nome do Senhor Jesus continue sendo anunciado como o único, ó Pai, que pode salvar a humanidade. Oramos pedindo estas bênçãos em nome e para a glória de teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine os seus caminhos neste dia. E o
meu desejo é que a mão do Deus Todo-Poderoso permaneça estendida sobre ti e sobre os teus. Até amanhã, permitindo Deus, nos encontramos aqui novamente para mais uma oração da manhã. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.